Agora com a caneta borracha, vá novamente fazendo aí esse leve degradê aqui nessa região aqui desse dente. Então vá passando suavemente a caneta borracha. Em seguida, pegue um esfuminho com a ponta limpa e vá aí dando uma esfumada para deixar esse trabalho de degradê bem suave, né? Agora com a caneta borracha 2.3, ela é cortada chanfrada, deixando assim como uma quina, fazendo esse cortezinho na diagonal. É só você agora fazer essa definição aqui dessas manchas de luz, nessa partezinha embaixo aqui do dente. É justamente essa umidade que tem de saliva, essa parte aqui embaixo aqui dos dentes. Então tem essas linhas de luz. Então corte a ponta, corte a caneta borracha assim na diagonal, fazendo esse corte chanfrado, que aí vai deixar essa quina como se fosse deixando assim uma quinazinha como uma lâmina. Então tenha bastante calma e bastante precisão na hora de fazer esse trabalho. Agora vamos repetir novamente o processo de fazer a aplicação de cinza aqui nessa outra parte aqui que vai dar essa outra definição de outro dente. Então, um trabalho que já se repetiu. Então estou acelerando um pouco, estou adiantando, porque já vimos esse processo já nos outros trabalhos de dentes. Então o procedimento é o mesmo: aplicação de grafite H ou 2H, e sempre fazer uma boa esfumação, esfumar bem esses tons de cinza. Então sempre fazendo também esse trabalho de degradê com uma caneta borracha e marcando esses reflexos de luz que tem com mais intensidade, aí passando com mais força, ou seja, eliminando completamente essas manchas de cinza do grafite. E aonde é esse degradê, e passando a caneta borracha, passe a caneta borracha de forma bem suave, que é para formar esse degradê com a caneta borracha. Então vá fazendo aí, passando suavemente a caneta borracha, que é para formar esse degradê. Então se você achava que só se fazia degradê com lápis, se faz o degradê também com caneta borracha. O degradê com lápis é o degradê do tom escuro para o tom claro, ou seja, da sombra para a luz. Já o degradê com uma caneta borracha é o contrário, é o inverso. É do tom escuro, justamente passando do tom claro para o tom escuro. Então você vai fazendo essa aplicação do tom claro, deixando o tom escuro. Aqui novamente aqui com lápis 2B. Fazendo agora esse trabalho aqui dessa região mais escura, onde fica esses dentes. Tem um pouco mais de sombra. E a esfumação é fundamental, fazer uma boa esfumação. Então sempre observando bem a imagem para conseguir justamente atingir os tons de cinza de acordo como mostra a referência. Então não tenha medo de escurecer, de aplicar o tom de grafite desejado conforme a referência mostra, para não ficar o desenho muito branco. Então não tenha medo de aplicar grafite. Aqui tem um ponto de luz, um brilho nesse cantinho aqui desse dente. Então vou destacar com a caneta borracha elétrica, que é mais precisa na hora da remoção do grafite. Agora vamos novamente fazer esse trabalho de
aplicação de cinza, tom de cinza médio. Estou com o meu dedo aqui enfaixado, que eu machuquei o meu dedo. Então eu acabei cortando o meu dedo, lavando a louça, aí acabou que um prato escapou da mão, quebrou e acabou cortando eu acabei cortando o dedo. Então vai esfumando aí bem essa aplicação de cinza com grafite que você fez aí com lápis H ou lápis 2H, assim como desejar fazer. Então é o mesmo procedimento. Então aqui já é um trabalho repetitivo. Então já foi explicado. Sempre fazer essa aplicação com mão bem suave. Fazer o degradê suavemente com a caneta borracha, fazendo essa definição desses brilhos, esse reflexo que tem no esmalte do dente. Então é um processo já repetitivo. Então isso já foi esclarecido aí nos primeiros dentes, nesse trabalho inicial. Então não tenha pressa de fazer esse exercício, não queira terminar logo de imediato, Vá fazendo com calma, fazendo com paciência, para que você consiga alcançar um trabalho que realmente lhe dê satisfação, que você consiga ficar satisfeito com o seu trabalho. Agora só com um pincel limpinho, deu uma esfumaçãozinha aí em toda essa região que foi feita esse tom de cinza, que é para justamente deixar um esfumado mais bonito, preencher mais aí esse trabalho de esfumação. Novamente aqui é só fazer esse detalhezinho com a lapiseira 05 grafite 4B. Fazendo esse leve degradê de cinza com o esfuminho, que é para dar essa passagem de profundidade e volume. Aí novamente faça esse degradê aí com uma caneta borracha. Realce um pouco mais essa região daqui da gengiva, ela tem um pouco mais de sombra, que é justamente essa parte que tem um pouco mais profundidade, dando essa profundidade em volta entre os dentes. E essa região também, onde fica abaixo do lábio, tem um pouco mais de sombra. Então aqui com o lápis 3B, usando de forma suave, com a mão suave, fazendo aí, dando mais uma realçada aqui nesses detalhes aqui da gengiva, que é um pouco mais escura. Então é só fazer aí mais essa camada aí, dando essa realçada nessas regiões, para realçar mais, dando aí mais visibilidade, mais contraste, Agora é só fazer uma boa esfumação com o pincel e também esfuminho. Agora vamos aqui fazer o último dente, fazer essa aplicação de cinza. Esses dentes do canto, ele já tem um pouco mais de sombra, já tem uns tons um pouco de cinza um pouco mais escuro. Então observe que esses dentes do canto, ele já é um pouquinho mais escuro, porque tem um pouco mais de sombra, porque já vai ficando mais na profundidade da boca.
Então faça sempre uma boa esfumação, que é para dar esse efeito de realismo aí no desenho. Então espero que essa aula tenha sido bastante útil e proveitosa. Então nós vamos nos ver aí em outras aulas a seguir.